O programa Radar da Acontece TV está mais uma vez no CPTEC INPE, em Cachoeira Paulista. Nesta edição, vamos conversar com Ronald Buss, pesquisador titular, coordenador do grupo Oceanos e Criosfera. Ele nos fala sobre suas pesquisas na Antártica e sua relação com o clima, além de destacar a importância de despertar o interesse dos jovens de Cachoeira Paulista para a formação acadêmica relacionadas ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Meu nome é Ronald Buss de Souza, ou Ronald Buss, como sou conhecido. Trabalho no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no qual sou pesquisador titular, e hoje trabalho no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais num centro de pesquisa chamado Centro de Pesquisa de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC, aqui em Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo. Eu vim para cá há 5 anos, já estou trabalhando no INPE como pesquisador já há mais de 20 anos. Mas desde 5 anos atrás eu vim para cá e a gente trabalha num grupo que eu lidero, conhecido como Grupo de Oceanos e Criosfera, do nosso CPTEC. Esse grupo, na verdade, trabalha com muitos oceanógrafos e meteorologistas, alguns engenheiros ambientais também, indo ao mar para medir principalmente aspectos físicos do oceano, né? Por exemplo, a temperatura da água do mar, as correntes marinhas, o vento na superfície do mar, que são parâmetros muito importantes para você poder melhorar a previsão do tempo, principalmente nos estados do sul e sudeste do Brasil. Então, a gente está trabalhando muito nisso, nessa escala de previsão do tempo, né? Tipo, amanhã vai chover, digamos assim, e qual o impacto que o oceano tem naquele tempo entre hoje e amanhã para fazer com que chova ou não chova, por exemplo, nas regiões costeiras do Brasil. A gente também trabalha numa outra escala, que é o clima, ou seja, o que vai acontecer com o planeta daqui, por exemplo, a 6 meses, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 50 anos, e especialmente focado em processos que acontecem nas regiões geladas do planeta, principalmente o Ártico e a Antártica, que são regiões que têm conexão climática com o continente sul-americano. Então, a gente investiga isso também, principalmente usando modelos numéricos e também dados de satélite, mas também indo ao mar, indo dentro do continente antártico e fazendo algumas medidas importantes que nos sugerem como que o continente e as águas em volta da Antártica e do Ártico estão mudando e causando impactos aqui no Brasil. Despertar dos jovens. Eu acho uma história interessante de contar é como que eu acabei virando pesquisador, né? Eu nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, isso é importante, eu acho, para os jovens aqui da cidade de Cachoeira Paulista, que é uma cidade que me acolheu muito. Eu vim para cá 5 anos atrás, mas quando eu era jovem nessa cidade, eu imaginava, um dia eu vou sair daqui, né? E a história foi o seguinte, eu acabei me formando num curso de oceanografia, e então depois disso eu vim fazer mestrado, depois que a gente termina a faculdade, dentro do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais na área de sensoriamento remoto, ou seja, como é que a gente usa imagens de satélites para estudar o meio ambiente terrestre, né? No meu caso, os oceanos. Depois disso fiz doutorado e acabei, por uma coincidência, depois de ser contratado no INPE através de um concurso, voltando para a minha cidade natal, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade relativamente pequena, onde o INPE tem um centro de pesquisas parecido com o CPTEC, e a cidade não tem muito contato com o centro. Então, uma das coisas que eu trabalhei lá, acabei ficando 13 anos da minha carreira trabalhando nessa cidade, foi justamente mostrar a importância desses estudos para a população, para os cidadãos da cidade de Santa Maria, no meu caso, e a importância de você fazer, né, as pessoas crescerem e tendendo a voltar para a cidade delas, né? No meu caso, Santa Maria, eu voltei, ajudei a cidade a se desenvolver um pouquinho na área de ciência, né? E hoje a gente tem um centro lá bastante focado em estudos antárticos. A gente tem um grupo de pesquisa lá que trabalha muito na Antártica. E eu aqui no CPTEC trouxe um pouquinho do conhecimento que eu adquiri enquanto estava lá
para também trazer e incentivar as pessoas a conhecerem o nosso instituto, né, a crescerem junto com a gente, saber o que a gente está fazendo, que é a primeira forma de você educar, digamos assim, uma criança que está no nível escolar, de talvez pensar no futuro, eu quero fazer isso, né? Nesse caso, é uma maneira da gente participar como cidadão, né, do crescimento do Brasil. E eu, desde 5 anos para cá, morando aqui na cidade de Cachoeira Paulista, tenho muito orgulho de estar aqui, fui muito bem recebido. Mas eu acho que a gente precisa divulgar um pouco o que a gente faz e incentivar as pessoas a não só quererem fazer isso no futuro, mas saberem, né, por que que a gente está aqui e qual é a função da gente como servidor público federal trabalhando no Instituto de Pesquisa do Governo Federal, que é o caso do nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Pesquisas na Antártica. Dentro dos projetos de pesquisa, que são vários que a gente leva a cabo aqui no CPTEC, eu especificamente coordeno alguns ligados ao Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar. E eu, como pesquisador, trabalho no ProAntar desde a época que eu sou aluno de iniciação científica, aluno de graduação na universidade, na década de 1980. Depois do meu mestrado e doutorado, que também foram na área de Antártica, eu voltei e lidero hoje projetos de pesquisa que especificamente vão até a Antártica, cruzam os oceanos desde o Brasil até lá, que é o Oceano Atlântico Sul e também o Oceano Austral, que é o oceano que circunda o continente antártico. E a gente faz algumas medidas que são importantes para a gente poder melhorar justamente a previsão e o conhecimento sobre o tempo e o clima no Brasil e na América do Sul. A gente vai ao mar muito frequentemente, então desde 20 anos atrás, mais ou menos, 17 anos eu coordeno, mas desde 20 anos atrás, quando eu voltei do meu doutorado na Inglaterra, eu sempre vou à Antártica, né? Nesses anos todos eu fui mais de 10 vezes, e também incentivo colegas que trabalham no mesmo projeto que eu, muitos alunos de mestrado e doutorado aqui no nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e em outros lugares, universidades que eu trabalhei também, para ir a bordo desses navios que são oferecidos pela Marinha do Brasil e também ficar algumas vezes na Estação Antártica Brasileira, que é chamada Estação Antártica Comandante Ferraz, que fica na ilha do Rio Jorge, na Antártica. Algumas vezes a gente ficou nessa estação fazendo medidas. E uma das vezes que eu fui na Antártica, isso foi no ano de 2012 para 2013, eu tive a oportunidade também de ficar na Estação Antártica Espanhola, que fica na ilha Deception, perto da ilha onde fica a Estação Brasileira, fazendo um trabalho muito específico relacionando a atividade vulcânica dessa ilha com o que acontece na atmosfera imediatamente acima. Então a gente fazia medidas ao mesmo tempo de oceano, de atmosfera dentro da cratera de um vulcão na Antártica. A gente imagina assim, a Antártica é muito fria, tudo muito frio, mas algumas regiões da Antártica têm atividade vulcânica e a escala de mudanças que acontece no tempo de uma hora para outra perto da estação espanhola dependem dessa atividade vulcânica. A gente estava trabalhando com isso. Outras atividades que a gente faz envolvem estar no navio, lançando instrumentos no mar, e esses instrumentos fazem medidas principalmente físicas, por exemplo, da temperatura da água do mar, da salinidade da água do mar, até mais ou menos 3.000, 4.000 metros de profundidade. Então a gente precisa do navio ir em um determinado local e um instrumento específico que possa descer até essa profundidade. A gente tem que treinar as pessoas a fazer essas medidas. Ao mesmo tempo, a gente também trabalha com o que está acontecendo na atmosfera. Então a gente lança alguns instrumentos, principalmente balões meteorológicos com instrumentos que sobem até 20 km de altura, medindo características da atmosfera ao mesmo tempo que a gente mede as condições do mar. E dessa forma a gente estabelece as relações diretas de trocas, principalmente de propriedades físicas entre o oceano e a atmosfera, e ajuda, né, o nosso centro, o nosso país a melhorar a previsão de tempo e de clima nessas escalas, dependendo do que está acontecendo nesses lugares remotos do mundo, como a Antártica. Conhecer para reconhecer. Não, eu acho que essa minha experiência e contar essa história de como é que a gente vai ao mar e faz essas medidas e trabalha dentro do Programa Antártico e trabalha dentro de um instituto de pesquisa como o INPE, para incentivar os jovens também, né, a não só conhecerem o que a gente faz, mas também serem instigados a perguntar por que a natureza se comporta dessa maneira, por que a gente aqui no interior do estado de São Paulo
numa cidade relativamente pequena como Cachoeira Paulista, se interessaria por isso. E por que eu estou estudando hoje matemática, estudando amanhã física, química? No final das contas, a gente junta esse conhecimento todo num balde só e vai aprofundando, sempre com a ajuda de uma pessoa mais velha, um pesquisador, um professor que te guie. No meu caso, eu tive vários, né? Incentivando ao longo da carreira para você voltar e dizer assim, cara, eu posso contribuir com isso para o nosso país e eu preciso, para isso, primeiro conhecer, né? Conhecer um lugar como no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entrar numa universidade talvez, né? Fazer um curso de graduação que tenha a ver com as ciências de uma maneira geral ou com as engenharias e voltar para sua terra, né? Como eu fiz no caso de Santa Maria, para tentar ajudar as pessoas que ficaram lá a serem também incentivadas a crescerem junto com você.